meus queridos irmãos e irmãs, daqui de Feira de Santana, da Associação Espírita Jesus de Nazaré. Nós vamos falar um pouco sobre a trajetória de Jesus, na perspectiva de um tema muito interessante, que é a psicologia da alma, chaves para a ascensão. Mas para falar dessa temática, nós vamos pedir permissão a Jesus para nos acompanhar, nos orientar e nos intuir nesse momento. E eu convido a vocês a abrir o coração neste momento e deixar fluir a força divina que há em nós. Pedir a Jesus de Nazaré, que é o mestre dos mestres, nosso grande amigo, nosso grande parceiro e companheiro, que nos abençoe, nos ilumine e nos proteja infinitamente, não só a nós, mas toda a humanidade. Por isso, sempre digo, viva Jesus em nossos corações, que Ele esteja e permaneça conosco. Então, a nossa temática, que eu vou ser fiel à narrativa deste psicólogo americano chamado Joseph David Stone, ele faz um despertar interessante ao longo da vida de psicólogo, em que ele coloca o seguinte: na verdade, a psicologia clínica, no fim dos tempos, não vai dar conta das questões mentais, psíquicas da humanidade. É preciso transpormos este lago, este mar, este oceano, que é a saúde mental. Então ele traz um livro muito interessante, cujo título é Psicologia da Alma, Chaves para a Ascensão. E eu vou ser fiel em detalhes em toda a fala deste autor. Aí está a capa do livro para quem tiver interesse em adquirir, mas quem é essa pessoa? É um psicólogo americano que ele se encantou, ele coloca assim com muita ênfase esse encantamento por perceber e vivenciar os diferentes níveis de poder das mentes. E aqui eu trago ipsilitre a classificação que ele faz dessas mentes e a relação que ele faz com o cotidiano, com o existir, né? E que tem tudo a ver conosco, que somos espíritas, que acreditamos na imortalidade da alma e que acreditamos nas influências do mundo espiritual. Então ele colocou que existem diferentes níveis de poder das mentes e ele classifica o superconsciente, classifica como eu superior, o consciente, o eu mediano, o subconsciente, o inferior. Então eu trago essa classificação, que é dele, está escrito no livro dele, e ele, depois dessa classificação, ele vem defender a espiritualidade como um eixo importante para estudar essas mentes. Então ele despertou então para estudar a psicologia que ele classifica neste livro como transpessoal e ou / espiritual. Por quê? Porque ele traz a perspectiva que essa ascensão da humanidade só vai ser possível se nós incorporarmos os aspectos do Cristo, se nós incorporarmos as atitudes crísticas, porque ele vai dizer assim, em algum momento eu vou descrever de forma mais clara, ele vai dizer assim: o encontro de uma pessoa com outra é o encontro de Jesus com Jesus. É o encontro do sagrado com o sagrado. É o encontro de Deus com Deus. Então ele coloca que essa ascensão só vai ser possível quando a gente nos colocarmos todos no mesmo nível de compreensão, de entendimento, de acepção, de percepção e de objetivo, que é esta ascensão. Então é muito interessante no decorrer, porque ele traz a base dessa psicologia transpessoal para ele, justamente a espiritualidade crística, do Cristo. E aí é bom lembrar que Jesus Cristo, se a gente for estudar essa nomenclatura, né, a sinonímia, e a gente vai ver Jesus, é um nome comum que todas as pessoas daquela época poderiam ter, mas veio associado que Jesus Cristo. Então, quando a gente fala Jesus Cristo, a gente assume essa divindade que é o Cristo, o divino. Então, quando a gente tem a acepção, fala Jesus Cristo, nós estamos, que o divino venha, que o divino nos acolha, que o divino nos tome posse, né, desses nossos pensamentos e da nossa condução no cotidiano. Ele já coloca de inicial no seu livro, na sua narrativa, assim: somos construtores de nós mesmos. E esse já é um legado também da doutrina espírita, né? Que coloca o autoconhecimento, o autodespertar, a autocaminhada como um processo de alicerce para a consolidação do coletivo.
E aí ele coloca o requisito mais importante para alcançar a saúde psicológica e espiritual é aprender, olha só que interessante, aprender a tomar posse do seu poder pessoal. Ele inclusive coloca de forma muito lúdica e descritiva se nós precisamos criar algumas bolhas contra pensamentos negativos, algumas bolhas contra pessoas que emitem pensamentos negativos, atitudes negativas. Não é que haja um isolamento, nem que seja uma atitude egoística, ao contrário, é uma proteção, é um poder pessoal que a gente vai ter para manter o nosso equilíbrio e assim também equilibrar o meio que a gente vive. É fácil, meus queridos irmãos, construir essa bolha? Não, não é fácil. Mas observe que a cada momento a chamada está sendo feita diariamente, cotidianamente. Então, eu digo nesse momento, tome posse do seu poder pessoal. Tome posse da divindade que existe em você. Tome posse do otimismo que há em você. Tome posse da bondade que há em você. Eu sei que nós falhamos, que nós tropeçamos, que nós erramos, mas nós precisamos, todos os momentos, despertar para essa posse que nós precisamos ter sobre nós, para que a gente possa equilibrar o ambiente. E isso é uma construção, é o nosso cotidiano. Então, é uma frase, é um texto, né, de Joseph David Stone, que esse psicólogo, autor deste livro que eu coloquei para vocês. E ele coloca alguns elementos que são vários. Ele enumerou só numa página 101 elementos construtores, que não daria para trazer aqui esses 101, mas pelo menos eu pensei alguns que eu achei muito interessante. Esse livre-arbítrio é uma linguagem espírita, fui eu que incluí, então eu coloquei como base para nós espíritas o livre-arbítrio, porque é a partir do livre-arbítrio que nós construímos essa estrada para aprendermos essa frase. Sejam construtores, né, de nós mesmos, sejamos construtores de nós mesmos. E aí esse livre-arbítrio passa pela vontade, pelo amor, pela admiração e aí outros vários sentimentos e atitudes que nós precisamos ter para sermos construtores ou autoconstrutores, né, da nossa caminhada. Então ele descreve nesse livro que os níveis de realização ele classifica como no nível você se realiza no nível da personalidade, que é esse o firme, o forte, o ego da gente do cotidiano, né? O nível da alma, que traz essa subjetividade, traz essa relação espiritual. E por último, né, mais ainda profundamente, né, o eixo monádico ou espiritual. E aí ele coloca eixo monádico, mas tem toda uma descrição no livro que eu não vou me aprofundar aqui, porque ele fala sobre mônadas, sobre estruturas espirituais interessantes, sobre energias diferenciadas, mas que se a gente for pensar, há muita similaridade com o espiritual. Então ele coloca aí nesses 3 níveis de realização, de personalidade, de alma e de espiritual. E aí, ao colocar esses níveis, ele nos permite, ele afirma que a compreensão da psicologia é completamente alterada quando ela se integra de modo apropriado ao conceito de alma. Porque quando você traz o conceito de alma, é como se eles quisessem dizer que nós estamos trazendo aí o conceito do ser espiritual que nós somos. E, portanto, ele descreve ainda de forma muito interessante, sutil e que para mim bem verdadeira para que nós possamos apropriar dessa evolução espiritual, que seria a autorrealização no nível da personalidade traz a felicidade, né? Que Cora Coralina e Mário Quintana vai dizer que é efêmera, que é passageira, que são momentos felizes. Então está no nível da personalidade, está no nível das relações do ego, do cotidiano, tá? Então a realização no nível da personalidade traz felicidade. A autorrealização no nível da alma traz o júbilo, ou seja, traz o contemplamento, traz o despertar para a subjetividade, para a sutileza que há em nós, como espíritos encarnados vivendo uma vida, né, material. E essa é a perspectiva que ele traz, esse despertar. E a autorrealização final, né, ou a terceira, no nível monádico ou espiritual, que traz a êxtase, ou seja, traz, eu traria aqui, lá para o título do livro, ele traz a ascensão. Então seria os preceitos crísticos
fazendo um movimento interior dentro de nós, trazendo essa engrenagem, né, da reflexão, da transformação, da metamorfose, que é cotidiana e que é sempre aquilo que Jesus nos pede: orai e vigiai todos os dias da sua vida. E é isso que a gente precisa fazer para que a gente possa pelo menos compreender que nesses 3 níveis, né, de desenvolvimento da mente, a gente pode se apropriar de alguns deles e ir evoluindo conforme o nosso conhecimento. E ele ainda afirma, depois que ele traz a descrição desses níveis e que ele fala da compreensão dessa psicologia transpessoal, ele diz: a maioria dos livros encontrados nas livrarias se concentra na autorrealização no plano da personalidade. Então são aqueles livros comuns, né, de autoajuda, que você precisa ser otimista, você precisa ser alegre, você precisa ser feliz. Mas como a gente atingir esse otimismo, alegria e felicidade? E aí é que ele traz essa chave para a gente agregar, incorporar a existência desses três níveis de mente e incorporar uma nova concepção. Aí ele diz: a nova onda no campo da psicologia é a psicologia da alma ou a psicologia transpessoal. Então fica aí o convite para que vocês possam ir aprofundando sobre essa temática, né, da psicologia da alma, que tem tudo a ver com o nosso preceito espírita e o nosso caminhar espírita também. Então eu trouxe rapidamente assim para falar para vocês um pouco dessas 3 mentes que ele descreve, tá? Então, o desenvolvimento do poder pessoal e o funcionamento das mentes consciente e subconsciente dentro dessa perspectiva, né, das mentes que ele descreve. E aí ele traz a mente espiritual. E olha só, ele diz assim: então, como é que eu posso perceber que eu vou acessar a mente espiritual? Como eu posso acessar essa mente espiritual? Então, todas as vezes que a gente tenta fazer a meditação, que a gente valoriza os sonhos, né, os processos intuitivos nossos, ele fala quando a gente acessa a manutenção de um diário, né, de reflexão, que pode ser na forma escrita ou na forma pensada, ou seja, o que eu fiz para ser melhor hoje? Será que hoje eu magoei alguém? Será que hoje eu preciso perdão? Então, essa manutenção, né, de um diário do seu existir, trabalhando essa mente espiritual. E por fim, a intuição. Então esses elementos aí é como se fossem engrenagens para trabalhar ou desenvolver essa mente espiritual. E aí ele coloca de forma muito clara. Então, essa mente espiritual, e olha o que a gente fala também, Jesus Cristo está sempre de braços abertos para nos receber. Nós é que precisamos, né, procurá-lo, nós é que precisamos vibrar em favor da presença dele em nosso caminhar. Então ele coloca, todos esses elementos podem nos ajudar somente se pedirmos ajuda, não interferem no nosso livre-arbítrio em nível consciente. Ou seja, se eu quero melhorar o meu estado de vibração, eu que tenho que parar, pensar, refletir, mudar de atitude, mudar de comportamento, mudar de hábito, mudar até de ambiente, mudar de relacionamento, se assim for necessário, para que eu possa, ou que possamos construir essa mente espiritual. Então, primeira dica, né? A mente espiritual, ela é construída a partir da nossa solicitação, da nossa ida ao encontro, né, da abertura para sermos ajudados e despertados. Logo depois ele vem fazendo a descrição da mente racional, que é o nosso cotidiano, que é o nosso ego, então que está presente principalmente nas pessoas que têm a característica de um diretor executivo, de um presidente, né, da personalidade forte, de um capitão de um navio que é sempre líder, de um programador de computador. E ele ainda coloca que essa mente mental, essa mente racional é um jardineiro mental, ou seja, fica ali, ó, sempre pincelando, sempre nos indagando, sempre nos questionando, sempre não deixando a gente parar um pouquinho para perceber a nossa mente espiritual, compreende? Então é o processo de tomador de decisões. Então eu decido se vou sair, se não vou sair, o que vou fazer, o que não vou fazer, mas tudo no campo da racionalidade, no campo da razão. Exclui aí nesse momento essa mente espiritual. Compreende? Então, mas o que é mais importante de tudo isso? É que ele pede que haja integração para que a gente possa despertar
pela sutilidade de cada mente dessa. Então, essa mente racional, ela se incorpora. Enquanto lá na mente espiritual é preciso que a gente solicite, que a gente abra as portas, aqui está no nosso poder de decidir, no nosso poder da vontade, da disciplina, do discernimento, da discriminação, da concentração e do raciocínio. Então, é algo que a gente já... para quem é materialista, vive isso aí no cotidiano. Pronto, eu tenho disciplina, eu acordo, eu vou para trabalhar, volto, almoço, descanso, saio, trabalho, durmo, pronto, é só isto. É como se fosse só o material, assim, de forma muito rapidamente e simplória falando, ok, pessoal? Só para a gente compreender essas diferenças. E aí ele vem a mente não racional, que ele coloca que a mente não racional trabalha com as impressões, estímulos, respostas. É como se fosse a perspectiva da subjetividade que vai ao encontro também dessa mente espiritual. Então ele coloca o seguinte, é um banco de dados e arquivo de ideias, sentimentos, lembranças, imaginação, atos, impulsos, desejos, instintos. Ou seja, faz o corpo físico funcionar, cria a maioria dos nossos sonhos, dos nossos desejos, faz funcionar o nosso corpo físico. Então, eu quero melhorar minha estrutura física, vou fazer uma atividade física, vou fazer uma dieta, vou fazer todo um trabalho corporal. E assim sucessivamente vai ajudando o racional para que finalmente a gente chegue lá no espiritual. Ele coloca que essa mente não racional funciona 24 horas por dia e principalmente, olha só a associação grande com o nosso conhecimento espírita, a nossa doutrina espírita, funciona segundo a lei da atração. Então examina, classifica, armazena informações, coloca que desempenha um papel essencial no processo de oração. Então é essa mente não racional, próximo lá à mente espiritual, junto com esse estado consciente do despertar para a importância da oração, que a gente acaba acessando a integralidade ou a integração entre essas três mentes. Ou seja, essa mente ajuda a criar condutos de fluxo energético que contatam objetos e outras pessoas. Ou seja, pode deixar o corpo seguindo esses condutos, como o uso de pêndulos, na psicometria, na psicocinese. Ou seja, é a mente que a gente utiliza para emanar, para ajudar, para nos ligar em forma de oração, de sintonia e de vibração. Observe a sutileza entre a mente espiritual e a mente não racional. Na mente racional, ela está ali esperando que ela seja acessada também, porém ela tem já o quê? Os requisitos, ela já tem as memórias, ela já tem um arquivo guardado, é como se fosse o nosso subconsciente. E aí nós vamos acessar pelo consciente e vamos transmutando para a mente espiritual. E aí conseguiremos com certeza com essas três mentes sermos pessoas melhores, mais atentas, mais cuidadosas. Assim é o desejo dele quando escreveu esse livro, segundo o prefácio que ele mesmo escreve. Então, ele coloca que a saúde psicológica é o processo de admitir pensamentos positivos e equilibrados. Isso, perfeito, Porque a gente sempre coloca, sim, para você estar bem, você precisa criar um ambiente saudável. Mas para criar um ambiente saudável, eu preciso dessas três mentes. Por isso que é importante a gente admitir pensamentos positivos e equilibrados, para que a gente possa também equilibrar o uso, ou a inserção e o nivelamento dessas três mentes que ele propõe. A mente espiritual, a mente racional, a mente espiritual, e a mente como se fosse a mente consciente, o processo da consciência. Então a saúde espiritual, ele descreve que é como a saúde física. Se você quer ser fisicamente sadio, então assimila alimentos sadios. Se quer ser psicologicamente sadio, assimila pensamentos sadios. Olha só que leveza e que simplicidade, ele coloca na incorporação, que é a saúde física e que é a saúde psicológica ou a saúde mental, se a gente pudesse assim dizer, junto com a saúde espiritual. Então a gente está sempre aqui juntando essa tríade, essas três mentes, para que a gente possa ter esse equilíbrio. E aí ele define, ao excluir de sua mente pensamentos negativos, você lhes nega energia.
Então, é esse o chamado, principalmente Joana de Ângela que mais faz esse chamado, para a gente ter cuidado com o quê? Com as nossas sintonias e com as nossas vibrações. As pessoas que são estudiosas, né, da mediunidade, com Jacobson Trovão, com Jacomelo, né, com o grupo Hermínio de Miranda, sabemos perfeitamente que o eixo e o tema e a palavra mais citada, né, é sintonia, é vibração. E nós sabemos que nós dependemos imensamente dessa saúde mental para termos a nossa saúde física, né? Porque na verdade quem vai coordenar todo esse processo é a nossa mente, a nossa tomada de decisões, para que possamos dar esses passos para esta ascensão, que ele coloca que a ascensão só vai ocorrer quando nós realmente descobrirmos ou incorporarmos os preceitos críticos para trabalharmos então a psicologia espiritual. E aí ele fala de forma bem clara sobre responder ou reagir, para que a gente possa ter essa saúde mental. Eu achei muito interessante, então eu estou assim dizendo assim, graças a Deus que eu estou aprendendo a responder e não reagir, mas isso ao longo do tempo, né? Eu já tenho 60 e mais, então o que acontece? A gente já tem que começar realmente a responder. Poderia ter começado antes, mas o despertar de cada um, né? Um desperta com 20, outro com 30, outro com 40, outro com 60. E eu agradeço a Jesus ainda por ter despertado a começar a aprender a responder. Então o que ele diz? Responder é escolher como lidar com uma energia que vem na sua direção. Então eu escolho, se uma pessoa me machucou ou fez uma mensagem, né? Mandou lá, eu posso responder imediatamente, de forma tranquila lá, ou não, né? Então, eu vou ver o meu estado mental, espiritual, vibracional e de sintonia com aquela pessoa para que eu possa responder. Então, a gente vai escolher qual vai ser a resposta e o nível da resposta, se vai ser nos 3 níveis daquelas mentes que nós falamos, né? E reagir. Reagir é deixar que a energia entre diretamente na mente subconsciente ou no corpo emocional. Olha só como é diferente. Eu não tinha pensado nessa perspectiva não, mas eu digo que nós, a maioria de nós, somos reagentes. A gente reage na hora. Olha, a gente olha e já tem uma reação só no olhar. Então ele faz esse chamado. O que a gente prefere? Responder ou reagir? E nesse momento, meus queridos irmãos, com uma experiência própria, com um exemplo que eu tenho feito comigo mesma, eu convido a vocês que possamos sempre agora tentar responder e não reagir aos insultos, às indagações, às intempéries do existir, às dificuldades com os filhos, com os pais, com os amigos, com os parentes. Então esse é um chamado que eu faço a vocês e que ajuda muito a gente se tranquilizar, porque com certeza a vida, eu digo sempre, é um trovejo, né? Como eu falo, é um trovejo, mas esse trovejar também pode ser de forma mais leve e mais tranquila se a gente aprende a responder e não reagir. E aí ele coloca de forma bem clara, se alguém o julga ou ataca e você assimila a crítica, então das duas uma. Olha só que interessante. Ou você irá se magoar, retraindo-se, chorando, ou irá revidar. Agindo assim, você deixa que a outra pessoa seja a causa das suas emoções, mas é você quem deve ser a causa das suas próprias emoções. Eu acho que nessa fala minha, dessa gravação, se eu deixasse só esse slide para a gente passar o dia conversando, para a gente ler várias vezes, para a gente fazer várias viagens no imaginário, a gente já daria quanto? Já daria assim, já daria tempo para a gente refletir e transformar só com esse slide. Então fica aí o chamado e a pergunta, como estão vocês? Respondendo ou reagindo? Eu estou começando a aprender a responder. E eu espero que Jesus me abençoe, me fortaleça e me ajude sempre a responder, se for preciso também, porque às vezes você pode silenciar-se, né, e evoluir muito mais no silêncio
Claro que sem culpa e sem sofrimento. É esse outro chamado. Se eu não vou mais responder, não vou mais reagir, não é isso que a gente está propondo. A gente está propondo que a gente desperte e dê leveza e sutileza a nós mesmos para podermos nos equilibrar e equilibrar, né, o nosso coletivo, os nossos intermeios. E aí, nesse processo, nós trazemos, né, a nossa doutrina espírita, que tem a fala de Chico Xavier, que segundo Divaldo foi Emmanuel, né, que orientou Chico, e outras falas falam que foi a mãe de Chico que orientou sobre a água da paz. Então teve um determinado momento em que Chico estava muito irritado porque alguém tinha dito alguma coisa a ele, ele queria reagir. E aí a mãe dele apareceu: Chico, você conhece a água da paz? Se não conhece, vou apresentar a vocês agora. E apresentou então a água da paz. E aí a mãe de Chico falou, né, segundo Divaldo foi Emmanuel, disse assim: quando alguém lhe provocar irritações, pegue um copo de água do pote, na época do pote, né? Beba um pouco e conserve o resto na boca. Não jogue fora, nem engula. Enquanto durar a tentação de responder, deixe banhando a língua. Esta é a água da paz. Então que possamos sempre lembrar, quer responder? Espera um pouco também, mesmo que seja a resposta que é mais leve do que reagir, mas quer reagir? Coloca um pouquinho de água na boca e fique lá, até que passe à vontade, e aí a gente elabore essa resposta. Então, de presente para vocês, fica aí o chamado da água da paz, para que possamos trabalhar as respostas, né, e reagir menos. Bom, e nesse caminhar, Stone coloca uma coisa muito interessante, que são os blocos construtivos. Para ele, os mais importantes, existem outros, mas esses blocos são o poder pessoal e a autoestima. Né? Então, desde o primeiro slide eu venho falando que nós precisamos tomar posse desse poder pessoal. Mas quando a gente fala desse poder pessoal, não é o poder de sermos autoritários, de sermos donos da verdade, não. É do poder pessoal de se blindar, de tentar se blindar contra as vibrações negativas, sentimentos negativos, reações negativas. E a autoestima. Então, esses dois elementos, ele coloca, são os blocos construtivos de uma imagem saudável de si mesma. Observe à esquerda de vocês aí, né? Tem um bonequinho e com uma florzinha, como se assim, eu posso ter esse pensamento positivo o tempo inteiro se eu quiser. Mas se vier dificuldades, que ele possa estar presente ali, né? Naquela mente não racional que é a nossa caixinha, né, onde guardamos nossas lembranças, os nossos sentimentos ali mais antigos, e aí a gente vai acessando essas florzinhas também quando precisarmos responder ou reagir. Então, ele diz, a relação mais importante em sua vida é aquela que você tem consigo mesmo. Se você está desequilibrado dentro de si mesmo, como pode ter relacionamentos equilibrados com os outros? Né? Então essa é a pergunta, inclusive, que a doutrina espírita sempre faz a todos os momentos. Né? Se você não tem, você não vai dar, mas ao contrário, se você tem, você vai doar amor, amizade, alegria, felicidade, né? E o melhor, né? Sucessivamente. Então ele coloca assim, bom, se eu estou falando de ascensão, eu estou falando de uma consciência, de um despertar, de um iluminar, né? E ele coloca a consciência crística, então, como alcançá-la? E eu achei muito interessante, porque isso vai justamente ao encontro, né? Como um rio encontrando com o mar, com a doutrina espírita, fala assim, ele diz, o perdão é a chave da felicidade. E eu gosto demais de falar sobre o perdão, porque eu já vivi esse momento de pedir perdão, não sei de ser perdoada, mas de pedir perdão, que é o melhor, no sentido assim, o melhor no sentido de você se esvaziar, de você se sentir mais humilde quando você chega para o outro e pede perdão. Se o outro não vai perdoar, problema do outro, né? Mas o importante é que você tome essa atitude, que você tenha esse comportamento. Então ele fala, a consciência crística começa, né, pela necessidade de utilizarmos o perdão como uma chave da felicidade. E ele coloca o seguinte, que integrar a psicologia do reino de Deus com a psicologia da humanidade é a realidade.
E aí ele coloca o seguinte: observe só os relatos da vida de Jesus. Jesus não julgou, Jesus perdoou. E lembremos muito bem, principalmente dos momentos mais bonitos do perdão que Jesus pede para a humanidade. Ele não pede só por ele pede pela humanidade. Quando ele estava lá, em sua crucificação, que ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para Stone, a consciência crística que a gente precisa ter é justamente essa, dessa compreensão, da integração dos preceitos, das atitudes e dos comportamentos de Jesus, para que possamos ter essa ascensão. E para falar sobre essa integração, ele constrói esse parágrafo que eu achei lindíssimo, que diz assim: é a compreensão de que toda vez que você encontra outra pessoa no mundo, trata-se de um encontro sagrado. Então ele coloca que nós somos seres sagrados. Então é sempre um encontro de pessoas, imagens do Cristo, preceitos do Cristo, atitudes do Cristo. Então, e cada encontro com uma pessoa, na realidade, Cristo encontra Cristo, ou é Cristo encontrando Cristo, Deus encontrando Deus. Então, toda pessoa que você encontra, quer você conheça ou não, é Deus que o visita de forma física. Olha que profundidade e que beleza dessa fala. E ontem aqui na Manjedoura, na nossa Associação Espírita, nós falamos sobre isso com as gestantes. Observe essa criança que visita o seu ventre, que você visita a criança no ventre, é um encontro divino, é um encontro crístico. E nós que estamos encontrando vocês aqui nesse momento na entrega de enxovais, é um encontro de Cristos, é um encontro de Deus com Deus. Então essa é a perspectiva da ascensão que Stone coloca para a gente, trabalhando essa psicologia transpessoal, ou essa psicologia espiritual, trazendo Jesus como eixo, como mola mestre para esta ascensão, para essa evolução, para essa transmutação, para esta elevação espiritual. Portanto, ele trouxe ainda um texto bem interessantezinho que eu quis trazer aqui, porque faz parte da minha época. Não sei quem assistiu o filme Guerra nas Estrelas, então ele disse assim: olha, como disse o mestre Yoda nos filmes da série Guerra nas Estrelas, não subestime o poder do lado escuro da força. Olha que profundidade, isso foi dito num filme de ficção. Não subestime o poder do lado escuro da força. Uma vez emaranhada essa força escura, pode ser bem difícil encontrar a saída. Então manter a clareza da mente é algo que exige enorme vigilância, autodisciplina, devotamento e devastadora honestidade. Com quem? Consigo mesmo, porque ele fala lá desde o início, é o despertar do poder pessoal. Então, que depois vocês possam trabalhar, ficar assim, olha, lendo esses slides para ver que beleza tem em cada fala deste autor, que me foi apresentado. Portanto, ele descreve assim: sua autoestima e amor próprio vem daquilo que você é e não daquilo que você faz. Então, é aquele poder pessoal que você tem que construir e acessar, começar a trabalhar o responder, o reagir, para que possamos chegar nessa ascensão. Então, é preciso que você ame a si mesmo, assim como Deus ama, de forma incondicional, ou seja, de forma que não tem precedente. Deus o ama incondicionalmente. E olha que ele falou de forma bem interessante. Ele disse assim: Jesus disse, ele descreve bem no parágrafo, Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele não disse você deve amar o seu próximo e se odiar a si mesmo. Se odiar a si mesmo. Como é que eu vou amar o outro se eu me odeio? Como é que eu vou ser feliz com o outro se eu não sou feliz comigo? Por isso que a base da psicologia de Stone, que ele chama de psicologia transpessoal e espiritual, é justamente a gente tomar poder desse autoconhecimento, tomar posse desse ser crítico que nós somos na perspectiva dessa ascensão. E para finalizar, eu vou ler para vocês isso que eu achei muito interessante, que está muito trabalhado na nossa sessão mediúnica, nas terças-feiras. Veio uma psicografia, A Falsa Chama, pelo espírito do irmão José, na mediúnica do dia 8 de julho, então tá fresquinho, que diz assim: olha que interessante para a gente não cair nas armadilhas. Nem tudo que brilha é luz divina,
nem todo fogo em chama aquece o corpo, nem toda luz conduz ao caminho certo. As expressões devem ser bem avaliadas para que o caminho não seja iluminado apenas no início, porque cada caminhar reflete a sabedoria do existir de cada pessoa. À frente, a ilusão da luz, por trás, um fogo que extermina toda a vida. O segredo, então, para encontrar a luz verdadeira é estar em harmonia consigo mesmo e com o divino que há em cada um de nós. Como encontrar a luz e a chama da vida? Refazendo o caminhar e observando sabiamente os chamados, pois os chamados serão muitos e cabe a você observar e decidir. Cuidado com a falsa chama, cuidado com a falsa luz, que possamos nos amar uns aos outros e que Jesus nos abençoe e nos ilumine grandemente. Viva Jesus!